Como resolver questões humanas. Muito prazer, eu sou Vinícius Coelho e eu, junto com meu irmão Rafael, ajudamos pessoas como você, que estão prestando vestibular e querem conseguir a vaga na faculdade dos sonhos, sem precisar estudar 15 horas por dia ou ainda sem se desgastar tanto durante toda essa jornada. E hoje a gente vai dar prosseguimento à nossa quarentena da aprovação. E o tema de hoje é muito legal, é muito simples e é muito útil para você que vai prestar vestibular esse ano. O tema é como resolver questões humanas. E para começar, eu só quero começar dando um aviso. Cara, se você quer receber o cronograma, novidades, dicas exclusivas, totalmente gratuito, clica no botão que está aqui na página para entrar no nosso grupo do Telegram. Lá a gente manda o cronograma e a gente notifica quando sai uma aula nova, como as aulas aqui da quarentena da aprovação. Então, sem mais delongas, eu vou dar 5 passos para você resolver qualquer questões de humanas lá do Enem. Então vamos lá, presta bastante atenção, porque se você aplicar o que a gente vai passar aqui, que é muito simples, é muito fácil, você vai conseguir interpretar bem, não se perder nas questões. Uma coisa que é muito comum em questão de humanas é você se perder. Você começa lendo e você se perde. Quando você vai ver, você leu 1, 2, 3 vezes, perdeu um mó tempão e ainda consegue errar a questão porque não conseguiu ter o foco, não conseguiu interpretar muito bem a questão. E com essa técnica que a gente vai passar aqui, vai ficar muito mais simples, vai ficar muito mais fácil e a gente vai mostrar na prática. Eu já vou começar explicando quais são esses 5 passos e depois eu vou colocar a questão que a gente vai resolver aqui agora, que é uma questão bem legal de resolver, você vai conseguir entender bem como que essa técnica funciona, tá? Então, logo para começar de cara, quais são os 5 passos para resolver qualquer questão de humanas no Enem? Bom, o primeiro passo é você compreender a pergunta. Você precisa entender o que a pergunta está te pedindo. Se você não entender a pergunta, cara, já começou errado. Mas se você entender, já começou certo, começou com o pé direito e você vai entender na prática como que isso funciona, como que você compreende a pergunta. E qual é o segundo passo, Vini? Depois que eu entendi a pergunta, depois que eu compreendi a pergunta, bom, aí você vai identificar as palavras-chave. O que são as palavras-chave? São palavras que têm o conceito central, a ideia central da frase, por exemplo. Então, você vai ver isso na prática, mas, bom, você vai ter que identificar as palavras-chave. Palavras-chave do que, Vini? Tanto das alternativas quanto do enunciado. Vini, como assim? O que é alternativa? O que é enunciado? Bom, se você não sabe isso, eu vou te explicar rapidamente. Toda a questão do Enem ela é dividida em 3 partes. Primeiro tem uma contextualização, depois tem o enunciado e depois tem as alternativas. A gente começa analisando o enunciado, depois as alternativas para ver e identificar as palavras-chave. Então, não se preocupa tanto com a contextualização quando a gente colocar aqui. Mas só para você entender, são essas 3 partes e a gente começa compreendendo a pergunta e depois identificando as palavras-chave, tanto do enunciado quanto das alternativas. E depois que eu fiz isso, aí a gente vai começar a olhar lá para o texto, lá para a contextualização que o Enem traz pra gente. O que é isso então? Que é o texto, você vai associar as palavras-chave que você identificou no passo 2 com o texto que a gente vai começar a analisar no passo 3. Você vai associar os dois e depois a gente vai partir para o passo 4, que é executar a questão. O que é executar a questão? É eliminar as alternativas erradas, que não condizem com a nossa interpretação. Você vai ver que vai ficar bem simples, bem mais fácil com isso. E o 5º passo é você conferir todos os passos para ver que você não fez nenhuma bobeira. Pode parecer absurdo quando a gente fala, você vai fazer uma questão em 5 passos, vai demorar muito. Não, vai ser bem mais tranquilo, você vai ver que vai fluir muito mais fácil, muito mais rápido. Então, presta atenção que eu vou começar a colocar a questão do Enem aqui e agora. Como eu falei, a gente vai começar com o primeiro passo, que é compreender a pergunta, compreender qual é a pergunta que o enunciado traz pra gente. Então, eu não vou começar lendo esse textão todo aqui que eu acabei de colocar, a gente vai começar lendo a pergunta. E a pergunta é a seguinte: associado ao contexto migratório contemporâneo, o conceito de hospitalidade proposto pelo autor impõe a necessidade de... Então a gente tem que entender que essa pergunta, o que ela está trazendo, o que ela quer da gente, o que esse exercício quer de nós. Então essa é a primeira pergunta que a gente se faz para ver se a gente entendeu o primeiro passo. E eu acredito que ele quer saber o que, o contexto migratório contemporâneo, o que o conceito de hospitalidade ele está impondo pra gente, qual a necessidade que ele está impondo. Então, a partir de que a gente entendeu a pergunta, mais ou menos, pelo menos, a gente vai partir para o segundo passo. Se a gente não entendeu tão bem a pergunta, não tem problema, porque o segundo passo vai ajudar bastante. Por quê? Porque o segundo passo é justamente você conseguir identificar as palavras-chave, tanto da pergunta, do enunciado, quanto das alternativas. E eu já grifei aqui para você quais que eu acho muito importante. Na
pergunta, no enunciado, eu acredito que o conceito de hospitalidade e necessidade são muito importantes. Por quê? Porque a partir do conceito de hospitalidade, a gente tem que ver a necessidade que ele está impondo. Então, o conceito de hospitalidade e a necessidade que ele impõe são muito importantes, porque a gente vai ter que entender o conceito de hospitalidade que o texto está trazendo e qual é a necessidade que ele está impondo. Tá? E dentro das alternativas, quais são as palavras-chave? Se você perceber, tem um padrão das palavras-chave para esse tipo de alternativa que a gente viu nessa questão. As palavras-chave que eu peguei são as últimas. Por quê? Porque se você pegar e analisar elas, você vai ver, ó, por exemplo, na letra A, anulação da diferença. Letra B, cristalização da biografia. Letra C, incorporação da alteridade. Letra D, supressão da comunicação. E letra E, verificação da proveniência. Eu grifei a última palavra, as últimas duas palavras. Por quê? Porque elas vão dar uma característica única para a alternativa. E se você entender muito bem essas palavras, o conceito delas vai ficar muito mais fácil. Talvez, diferença, biografia, alteridade, comunicação, proveniência, talvez você não entenda duas dessas palavras, alteridade e proveniência. Bom, se você não entender essas, procura o significado delas, porque se você entende isso, o conceito delas fica muito mais fácil, tá bom? Então, bom, a gente já identificou as palavras-chave, a gente também já compreendeu a pergunta, então a gente vai para o nosso terceiro passo. E qual é o nosso terceiro passo, Vini? Pelo amor de Deus, a gente vai associar o texto. Só agora a gente vai dar uma olhada para o texto. E, bom, se você ler o texto todo, eu grifei só duas palavras, que eu achei que elas deram a conotação que o texto queria trazer pra gente, que foram evitando a condição. Então, evitando que essa pergunta, né, se torne uma condição. Por que isso? Se você ler o texto, você vai entender que está trazendo um contexto de um policial perguntando para uma pessoa onde está o documento, de onde ela é, mas basicamente ele está evitando que isso se torne uma condição, que essa pergunta se torne uma condição de a pessoa estar lá ou não. Então, esse contexto que o texto trouxe, traz para a gente uma visão que a gente consegue relacionar o conceito de hospitalidade com o conceito de necessidade de impor. Então, quando a gente fala de uma pergunta está impondo uma condição, a gente tem que pensar, pô, será que isso está influenciando no quê? Bom, e aí a gente consegue partir para as alternativas, a gente consegue partir para o quarto passo, que é executar. Bom, qual que é o quarto passo então? Vamos ver ele na prática. Bom, letra A, anulação da diferença. Quando a gente está evitando de impor uma condição, a gente está anulando a diferença? Não, não é essa a intenção, tá? Quando a gente está evitando de impor uma condição, evitando que uma pergunta se torne uma condição, a gente está impondo uma cristalização da biografia? Também não. Bom, quando a gente está fazendo isso, a gente está incorporando a alteridade? Bom, eu acredito que a gente consegue pensar muito bem nisso. Se você entender o conceito de alteridade, você acredita que isso pode ser a resposta correta. Mas vamos deixar um pouquinho para o lado para a gente analisar a D e a E. Bom, supressão da comunicação. Não, a gente não está evitando que a gente pergunte, que a gente relacione. Na verdade, eu falei que era o conceito de que era um policial perguntando, mas deixa eu ler de novo aqui se era isso, mas enfim, não interessa. Se for uma pessoa perguntando, se é um policial perguntando, o contexto não é tão relevante, mas só o evitando que se torne uma condição é relevante. Não vai ser relevante para a gente resolver a questão. Bom, letra E, verificação da proveniência. Evitando que se torne uma condição. Evitando que a gente saiba de onde a pessoa está vindo, então eu acredito que não faz muito sentido aí também, então a gente só fica com a C. E para a gente conferir se está correto, a gente vai olhar os outros passos para verificar se está tudo ok. Bom, vamos lá, revisando para ver se você conseguiu entender tudo que a gente trouxe aqui. Para você resolver uma questão é muito simples. Você precisa primeiro compreender a pergunta, depois identificar as palavras-chave tanto da alternativa quanto do enunciado, depois você vai associar essas palavras-chave com o texto. Você pode ver que o texto pode ser grande, mas pode ser só duas palavras que vão dar a conotação que a gente quer usar, que o texto traz o posicionamento para a gente usar nas alternativas. Depois você vai executar eliminando as alternativas que não são corretas de acordo com o que o próprio texto, as próprias alternativas e o próprio enunciado trouxe para a gente, e depois você confere todos esses passos. Bom, eu já conferi para eu preparar essa aula, eu tive que conferir várias vezes para ver se eu não estava falando nenhuma bobagem, mas basicamente é isso. Se você fez isso, você entendeu como que faz uma questão. E cara, se você acha que esse conteúdo fez sentido para você, amanhã tem vídeo novo e amanhã vai ter um vídeo muito legal que a gente vai explicar como que você aprende humanas. A gente vai dar
4 instruções detalhadas para isso. E tem mais, durante todo o período da quarentena da aprovação, a gente está com condições especiais para você entrar na nossa plataforma. Por 20% de desconto, ou seja, por menos de 82 centavos por dia, você tem acesso ao nosso acompanhamento direto, cara. Eu e você conversando para te ajudar no que você precisar para alcançar o seu grande objetivo de passar na sua faculdade dos sonhos, tá? Então, por menos de 82 centavos, você tem acesso a isso, você tem acesso ao atendimento personalizado do Rafa, obviamente. Então, cara, é sensacional. É uma condição que a gente nunca deu antes e também tem 21 dias de garantia incondicional. Ou seja, se você entrar dentro da plataforma, ver que ela não é para você, que você não gostou, por 21 dias você tem o seu dinheiro de volta sem riscos nenhum para você. Sem riscos para você, tá bom? Então, basicamente é isso. Amanhã tem vídeo novo e eu tô ansioso para te ver lá, tá bom? Então, até amanhã e como aprender humanas!